E aí família, suave? Hoje a gente vai fazer um vídeo que eu fiz aqui em casa mesmo, com a câmera. Eu filmei o escritório, apliquei uns VFX. Esse é o vídeo original, o vídeo que a gente vai fazer a interferência. É só uma prateleira mesmo, gravei com mais frame rate do que eu ia usar para fazer um slow, porque como eu estava na mão eu sabia que o slow ia me ajudar a estabilizar. E gravei em cima da CPU também. E é isso aqui. E ele vai ficar assim no final, né? Esse é o vídeo de referência, talvez não fique 100% igual na aula, mas ele vai ficar bem próximo. Então esse é o objetivo e eu vou mostrar como eu fiz cada um desses efeitos, como eu apliquei eles e cada macete necessário para chegar num resultado como esse ou parecido. Aí depende realmente da criatividade e o objetivo. Então vamos lá. Primeiro passo, o After está aberto aqui, pode ver que é um projeto novo, não tem nada ainda. Vou jogar esse vídeo que tem a cor tratada já e vou criar uma composição. 1080 por 1920, que é o tamanho Reels, vou deixar a resolução no Full e 24 quadros, né, o equivalente aqui. Então abrir, eu já vou renomear ela aqui, render final. Também troca a cor, porque esse aqui vai ficar cheio de arquivo, para mim visualizar facilmente já deixo o vermelho, porque vai ficar diferente. Então vamos lá, arrastar o vídeo para a timeline. Então, antes de jogar ele para cá, eu fiz o processo no Premiere. Eita, a composição está com tempo diferente do vídeo. O vídeo tem 25, fiz a composição com 5 sem perceber. Eu vou só corrigir aqui. Pronto. Caso precise mexer no tamanho da composição, no tamanho do quadro atrás, durante o projeto, é só apertar o Ctrl K, que ele vai abrir essa janela, você consegue trocar os FPS, a altura, a largura e também o tempo total da linha do tempo aqui. Ctrl K. Então vamos lá. Esse é o vídeo aqui, eu fiz ele, antes ele passou pelo Premiere, que eram vários takes, eu separei algumas coisas, fiz essa transição aqui e decidi que isso aqui ia ser o que eu ia usar, né? Então, como a gente vai aplicar o controlador de câmera, que é o Tracker, ele que deixa ele vai criar vários pontos âncoras para você depois vir colocando as overlays ou o que você quiser e ele vai ele vai recriar o movimento da câmera, vai dar para entender melhor na prática. O mais sábio se fazer nesse momento é separar, porque o efeito vai ler cada cena separadamente e não é interessante que ele leia o vídeo como um todo, primeiro porque a organização não vai ficar boa, vai ficar várias camadas, então separa o que for take, aplica só onde você for aplicar. E eu vou explicando sobre organização durante o projeto, porque no final faz a diferença e se começar errado, depois você vai ter um tempo para organizar que você não precisaria. Então voltando, eu vou pegar, antes dele fazer esse ramp de velocidade aqui, ele vai fazer isso aqui, aí ele... agora que ele foca é onde me interessa para fazer uma graça final. Esse aqui a gente não vai usar, e esse aqui é o primeiro, que é o take mais longo, e onde a gente vai aplicar a primeira parte do câmera 3D. Quando eu falar tracker, câmera 3D é a mesma coisa no final e vai dar para entender o porquê. Então eu vou criar uma composição. Se você aperta o botão direito aqui nas opções tem o Pre-Compose. Você cria uma composição e é como se fosse um grupo equivalente ao Photoshop, e aí você faz tudo lá dentro para você poder depois olhar para a timeline com tudo aplicado e ter as 3 linhas do tempo aqui certinho, e aí dentro de cada uma vai ter a série de camadas que vai ser necessária para chegar no projeto final. Então essa opção aqui de mover todos os atributos para dentro, deixa isso aqui marcado mesmo e beleza, então a gente vai entrar nela. O vídeo vai estar aqui separadamente, né? Então eu vou pré-compor ele mais uma vez, só por questão de prevenir algum erro. É uma questão de hábito, de workflow, e eu prefiro fazer assim. Então aqui no Tracker, esse menuzinho aqui, se ele não estiver habilitado, é só vir aqui no Window e habilitar ele aqui no Tracker, aqui, certo? Então seleciona a cena e aperta para fazer. Ele demora um pouco, é normal, porque ele vai ler quadro a quadro e vai tentar recriar o movimento da câmera. E aí ele vai criar vários pontos onde a gente vai poder ancorar
nossos elementos, qualquer coisa, seja um 3D que a gente criar através do plugin, do Element, ou um overlay que você colocar, ou um texto, ou uma forma. E aí é como se aquele objeto grudasse exatamente onde ele está. Se o tracker funcionar como ele tem que funcionar, ele vai grudar na cena. Esses são os pontos âncoras, eu vou aumentar um pouquinho mais para facilitar aqui a visualização deles. E eles vão estar durante todo o projeto, né? Eu sei que eu vou usar um aqui, então eu vou criar um sólido. Você aperta o botão direito em cima de qualquer ponto âncora. E aí você tem a opção de criar um sólido, um texto ou um objeto nulo. Nesse caso aqui a gente vai criar um sólido. Não vou mexer nele por enquanto, depois eu vou explicar o porquê. Eu vou criar mais um aqui, que vai ter um objeto aqui, um overlay. Eu vou criar mais um aqui, porque vai ser útil. Deixa eu ver. É interessante você passar pela linha do tempo e ver aqueles que não somem e realmente permanecem no mesmo lugar, porque isso mostra que ele está bem ancorado. Tem alguns que somem durante o tempo passando, que ele vai sumir, e provavelmente se você criar um objeto nulo em cima dele, você pode ter problemas para usar depois, porque o objeto vai se mexer ou ele vai dar uma certa bugada. Então vamos lá, só que eu vou criar um aqui também. Por último, um aqui no copo, um aqui no copo. Perfeito, tem os 4. E agora eu vou mexer nele separadamente. Ele já vem com todo o aspecto 3D, né, com os 3 eixos, tanto de rotação quanto de posição. E a nossa missão aqui é deixar ele o mais bem posicionado de acordo com o objeto que ele está fazendo referência na cena real. Porque a hora que você linkar o objeto, ele vai estar exatamente na rotação e escala desse projeto, desse nulo principal. Isso vai ajudar muito. Então, rotacionei ele aqui, ou aqui pegando nessa aresta vermelha, nesse quadradinho que tem na ponta aqui, seguro o Shift para aumentar na proporção. Então ele está exatamente aqui. Eu vou trazer ele um pouco para frente. Vou rotacionar ele aqui. Ele aqui também. Opa. Precisa um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Aí agora eu vou dar um play e vou ver como ele vai se comportar. Qualquer coisa que eu colocar agora com o link a ele vai ter exatamente aquela posição e vai estar fixo, digamos, no livro ali, que é a referência, como esse objeto está. Eu sei que ele não está reto aqui nesse aspecto ainda. Vou tentar deixar ele reto assim, que já vai me servir. Beleza. Temos isso aqui mais ou menos resolvido e já vai funcionar da forma que a gente gostaria. Então eu vou para o rosa. Vou aumentar ele para facilitar também. Ele está um pouco mais fácil. Eu vou rotacionar ele aqui. Aqui. Trazer ele um pouco para frente. E agora temos duas referências bem estáveis para a gente linkar o que a gente desejar. Então a gente criou os 4 objetos, eles estão estabilizados na cena. Você vê que o processo não é demorado. Recapitulando, a gente basicamente pegou o vídeo, fatiou eles nas cenas onde as transições acontecem, criou uma pré-composição para separar isso aqui do restante e fazer tudo dentro dela, mantendo praticamente um grupo e deixando isso aqui limpo. Questão de workflow. E a gente pré-compôs a cena final, aplicou o tracker, isso é nativo aqui do After mesmo. Ele leu a cena, a gente usou os pontos âncoras para criar esses objetos sólidos e depois a gente só arrumou a posição de cada um. E agora o próximo passo vai ser inserir os objetos. A intenção é que essa aula não tenha mais que 15 minutos, então em algum momento eu vou ter que pausar isso e continuar numa próxima aula. Eu acho que esse vídeo todo talvez seja um compilado de 4 aulas, porque eu quero fazer no devido tempo para qualquer pessoa conseguir pegar e porque eu não tenho pressa, eu estou tentando compartilhar um conhecimento e vai levar quantas aulas precisar para isso. Demorou? Então só para essa aula aqui ter pelo menos mais alguma coisa, eu vou inserir algum overlay já. Eu lembro que a primeira que eu usei foi o código, e isso insiste em outro fator, mas vamos começar colocando ela. Ela vai estar aqui. Essas overlays estão em todo lugar na internet, tem vários packs que são pagos, mas valem super a pena. Eu recomendo muito isso, porque encurta um caminho em relação a você ficar pegando uma imagem em baixa resolução e tentando usar
porque não fica tão legal quanto um pack feito em 4K ou em Full HD, mas com uma resolução como deve ser, porque isso enriquece o projeto e tem uma certa diferença entre o amadorismo e o profissional, de fato ali, sabe? Quanto mais rápido você tiver os assets, chamados assets de alta qualidade a seu favor, isso vai facilitar seu caminho. Coloquei aqui a overlay, né? É um código basicamente sendo programado. Eu acho que eu peguei no YouTube, me desculpe YouTube, e é basicamente isso. Uma overlay que se preze, ela tem um fundo preto, porque você pode colocar ela aqui, seja o que for, uma interface, isso aqui, um efeito, qualquer coisa que tiver o fundo preto e você coloca aqui. Vou colocar essa aqui no modo Edge, porque tem que ser. O Screen também funciona, o Lighting também, mas eu costumo usar o modo Edge. Acho que ele deixa mais nítido ali o que está sendo inserido. Então eu vou colocar aqui. O código começa mais ou menos aqui. Eu vou acelerar porque eu quero... essa coluna Stretch ela é responsável por esticar e diminuir a velocidade, sem você ter que vir aqui, ativar o Time Remap, pegar os keyframes e mudar de posição. Você só ativa ela aqui, é só dar um botão direito aqui nessa parte mais escura, colunas, e vai estar aqui Scratch. Talvez não seja assim que fale, mas é isso. Quanto menor o número, mais rápido ele está encurtando, né? Então eu vou usar 20%. É o suficiente para escrever extremamente rápido. É isso. Então o próximo passo, colocou, fez a mesclagem correta com o vídeo, tá do jeito que você gostaria. Ativa o modo 3D. Ficou 3D, já está interagindo com a cena. Quando você faz o tracker, ele cria essa câmera aqui. E se você apertar U e ver todos os keyframes, você vai ver que ele criou infinitos keyframes aqui para tentar recriar o movimento que eu fiz com a minha câmera quando eu estava gravando no escritório. Essa é a magia do efeito e é isso que ele faz, certo? Então se eu pegar isso aqui e linkar com o primeiro, que eu sei que eu criei o primeiro em cima daquele livro vermelho de como fazer documentários, ele vai estar perto dali, só que com uma escala maior, porque a gente aumentou o objeto ali para poder ver ele. Então quando você linka, você pega esse caracol, segura o Shift e arrasta ele para cá, você vê que ele fica aqui parenteado, fica o nome aqui de referência. Ele copia toda a posição e as escalas também, ou seja, todos os atributos para o objeto. Isso é interessante porque a posição, mas como a gente precisou aumentar, ele copia a escala e você vai lá e corrige. Você aperta o S em cima da camada da overlay e diminui a escala até ficar interessante. Então eu vejo que aqui ele não está totalmente como eu gostaria nessa rotação aqui. Agora ele já está muito mais próximo. Eu vou dar uma margem ali para que eu acho melhor, para não ficar grudado, fica estranho quando está grudado. E eu posso usar a própria inclinação do livro a meu favor agora e fazer ele ficar... Não, isso aqui. Acho que é isso. Tô vindo pra cá. E aí vai ter um macete que eu vou falar na sequência. Mas ó, ele já tá bem próximo ali. Eu posso até empurrar ele um pouco mais pra trás. Você vê que ele não tá legal porque a intenção é que ele pareça que está sendo escrito em cima do livro, mas o copo aqui entrega que ele está sobreposto no vídeo, né? Então a gente vai ter que fazer uma camada só desse óculos e do copo, duplicar ela para ela ficar acima dessa overlay, para na regra do Photoshop e de qualquer programa da Adobe nas camadas, o que está acima sobrepõe o que está debaixo literalmente, né? Então a gente precisa fazer isso para o código ficar em cima do livro, mas não aparecer em cima do copo como está acontecendo. Mas vai ficar muito longo se eu fizer isso agora, é um processo um tanto específico, e para passar essa técnica que chama rotoscopia com a devida calma, ela vai ser a primeira parte do próximo vídeo. Demorou? Valeu para quem chegou até aqui nessa aula. Me esforcei para passar um bom conteúdo e vou continuar fazendo. Tamo junto, família, até a próxima.